O que você gostaria de saber sobre o TDAH? Hoje em dia, todo mundo fala de TDAH. Tem gente que diz, eu sou TDAH, você é TDAH, alguém é TDAH. Na verdade, essas falas são muito comuns hoje, até por algumas questões muito presentes, né, na família. Às vezes se ouviu alguém que falou em algum lugar o que era TDAH. Ah, TDAH é aquela pessoa agitada, logo que as pessoas pensam. Mas tem muita coisa a respeito desse tema que a gente precisa conversar e hoje a gente vai conversar sobre isso. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quarta-feira e você sabe, episódio novo no ar. E olha, hoje está excepcional. Vamos falar de um tema muito em alta e de uma relevância muito grande nos nossos dias. Vamos conversar sobre TDAH. Já ouviu falar sobre isso? Claro, quem sabe até você já falou sobre isso para alguém, mesmo sem saber exatamente, mais profundamente o que seja, tá bom? Mas antes de começar o meu bate-papo de hoje, eu queria pedir para você que ajudasse a gente. Olha, nós já estamos chegando em mil inscritos, né? Já era para ter passado já. O que é que você está fazendo que ainda não se inscreveu no canal? Então se inscreva no canal, porque quando você se inscreve, quando você comenta, quando você compartilha, você está mandando uma mensagem lá para o YouTube de que o conteúdo que é rodado aqui é relevante, é importante e vale a pena ser mandado para muita gente. Então faça isso, já aproveita, se inscreve no canal, assim, aciona lá o sininho para você receber as notificações, segue a gente, acompanha a gente, manda sugestões de tema, faz comentários, deixa o seu like e vamos juntos ver o Intríade crescer, tá bom? Bom, vamos falar hoje sobre TDAH. A gente sempre trata dentro do Intríade de três vertentes, de três direções de temas. E hoje o nosso Intríade de hoje tem uma das suas pernas mais importantes, que é a psicologia. Falando de TDAH, a gente vai conversar com a Patrícia Spanner. Ela tem 50 anos, ela colocou aqui, vou falar, ela não parece, porque sabe quando a pessoa tem a idade e não parece, aí ela não tem problema de falar, né? Tem 50 anos, de Resende, no Rio de Janeiro, morou lá em São Paulo também, e com 18 anos mudou aqui para Belém. Ela é mãe paraense, viu? Casada com o Tico, que tem já tem 23 anos de relacionamento, mãe do Cauê, de 16 anos, e do Kael, de 11 anos. Ela é psicóloga, e eu acho importante quando a gente fala da família, né? Porque mostra que psicólogo também tem família, né? Tem adolescente em casa, enfim, na verdade, é um ser humano como qualquer outro, porque às vezes a pessoa pensa que psicólogo é um ser de outro planeta que adivinha, inclusive, os pensamentos dos outros, né? Tem gente que chega assim, você já está me avaliando, já está me analisando, enfim. Mas ela é psicóloga clínica com formação em Gestalt terapia, psicologia hospitalar, suicidóloga, né? Ela tem formação em suicidologia, saúde mental, gestão de pessoas, pós-graduada em neuropsicologia, trabalha no IT Protect, uma empresa de cibersegurança, que tem escritórios físicos aqui em Belém, Fortaleza, Portugal, e tem funcionários em vários estados do Brasil, com gerenciamento, desenvolvimento e gestão de pessoas, e atua no consultório que fica aqui próximo da gente. A gente vai falar sobre esse endereço aqui também. Bom, vamos conversar sobre esse tema muito importante. Patrícia, que prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Quero também já reforçar e agradecer a Márcia Regine, que te indicou para a gente. Bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Intríade. Muito obrigada, e é muito bom estar podendo falar, ter um espaço aqui em Belém, para nós de fato podermos falar de saúde mental. Maravilha. Bom, o tema é um tema muito atual, muito importante. E assim, quando muita gente fala sobre um tema, a gente corre o risco de o tema ser maltratado em algumas situações, né? Ou ser
Quando eu digo maltratado, é versarem erradamente sobre o tema. Por outro lado, também tem o seu lado bom, que é a questão de se tratar sobre o tema. Então, quando nós temos um profissional da área da saúde mental que vem falar sobre o tema, e essa é a proposta do Intríade, é que a gente tenha um conteúdo, realmente um conteúdo sustentado, abalizado, bem alicerçado pelos profissionais, a gente então sente que cumpre o propósito do programa, de cada episódio que a gente traz. Então, a ideia é informar, orientar e desmistificar, especialmente o tema como o TDAH. A gente começa com a pergunta norteadora geral. Primeiro, o que é de fato o TDAH? A sigla TDAH é muito falada, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas quão mais podemos acrescentar essa sigla tão falada, né? Se a gente for para a internet hoje, se for para o YouTube, né, a busca maior em relação a qualquer transtorno de saúde mental é sobre o TDAH. Então, assim, o que acrescentar, né, a tudo que tem sido dito? É um transtorno de origem neurobiológica, né? Então é um transtorno que tem causas genéticas, né? E é um transtorno que necessariamente tem que aparecer na infância. Sim, isso já é um dado muito importante. Mesmo que não se identifique ou que a família não leve em consideração que ali existe, né, um comportamento diferente, que a pessoa está achando estranho, e às vezes só consegue ter o diagnóstico, às vezes, na idade adulta, mas ninguém, vou usar uma expressão assim, bem do senso comum mesmo, tá? Ninguém pega TDAH ou ninguém tem TDAH a partir da idade adulta. Sim. Ele já vem lá da infância. Sim. Né? Tem que vir, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Perfeito. E a gente pode falar de outros transtornos que fazem parte dos transtornos de neurodesenvolvimento. Então, a gente fala do autismo, Sim. A gente fala dos transtornos de tiques, né, que são transtornos que estão ali Perfeito. Dentro da mesma segmentação do TDAH. Bom, como eu falei ainda há pouco, muita gente fala sobre o TDAH e tem muita gente que está se autodiagnosticando com TDAH. Às vezes porque tem uma certa agitação, às vezes porque tem um pensamento um pouco mais acelerado, às vezes porque faz várias coisas ao mesmo tempo, às vezes porque pode ter um hiperfoco. Ou a pessoa traz um diagnóstico para si, ou então tem muita gente carimbando os outros. Sim. Né? Meu filho é TDAH, só porque ele é mais agitado, enfim. Por que isso acontece? Então, as pessoas hoje chegam muitas vezes no consultório já com o seu autodiagnóstico fechado, né? Porque aí vai para a internet e aí pega lá uma série de critérios, tem muitos testes online gratuitos que a pessoa pode fazer e fala, nossa, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, tenho TDAH, né? Ou então a pessoa assistiu ali uma entrevista, não, meu filho deve ter TDAH porque ele é muito danado, ele, enfim, uma criança muito agitada, é fora da curva, ou então minha filha vive no mundo da lua, tem TDAH. Mas será que é só isso? Sim. Né? O que a gente tem que olhar a mais do que tudo que o senso comum está trazendo? Então a gente percebe que a internet, ela influencia, né, nesse autodiagnóstico, né? Completamente. A pessoa vai lá e às vezes foi o tio que olhou, um primo, uma prima, uma vizinha, uma colega. Olha, eu acho que o teu filho tem TDAH, porque eu estava vendo na internet. E aí é importante a gente falar que seja o autismo, seja TDAH, ou seja os transtornos do humor, a ansiedade, a depressão. Quando você vai para a internet, que você pega aquela lista de sintomas, você não pode achar que só aquilo ali é suficiente como critério diagnóstico. Ali é só parte da coisa, tem um entrecruzamento. Exatamente. Na verdade, se a gente for para o DSM-5, que é o nosso manual de transtornos, né, psiquiátricos, se a gente começa a folhear e fala, opa, me encaixo aqui, me encaixo aqui, me encaixo aqui, também me... Então,
qualquer diagnóstico dentro da saúde mental é muito mais do que preencher critérios. Sim, e quem tem que fazer isso é um profissional Exatamente. da área da saúde, né? Não pode Exatamente. ser qualquer um. Quem diagnostica o TDAH hoje, né? O psiquiatra, o neuro, né? O neuropediatra ou o neurologista, já para um adulto, o psicólogo e o neuropsicólogo. Porém, assim, a pediatra do meu filho pode diagnosticar TDAH? Pode, né? Tem muitos médicos que, compreendendo o transtorno, conseguem direcionar aqueles pais até para aprofundar essa hipótese diagnóstica. A professora na escola, né? Muitas vezes é a professora que vai identificar os sinais e pedir para o pai e buscar ali um aprofundamento desse transtorno, ou dessa possibilidade diagnóstica, né? E existe uma questão que eu acho muito importante, até para valorizar também o papel do neuropsicólogo, porque o neuropsicólogo ele vai aplicar todos aqueles testes, vai fazer todas aquelas avaliações e vai indicar, inclusive, áreas do cérebro que de alguma forma tem um tipo de impacto ali na vida daquela criança. Porque, como são vários os sintomas, pode ser que em algum indivíduo não apresente o sintoma X, mas o outro apresenta. Então, essa ideia de você procurar os profissionais realmente competentes, até para poder fazer a intervenção, fazer um protocolo de atendimento, você precisa ter um laudo, você precisa ter, como os neuropsicólogos fazem, né? Te dão um laudo que vai muitas vezes para o psiquiatra. Vai nortear, né? E vai nortear o tratamento. Mas não necessariamente é necessário, né? Mas não necessariamente tem que ser feita a avaliação neuropsicológica para se fechar. Não unicamente, né? Sim, não necessariamente, porque o diagnóstico de fato é clínico. Sim. Né? E aí a avaliação neuropsicológica, ela coloca uma lupa nesse diagnóstico, Sim. né? Fatiando lá os processos cognitivos para você entender, né? Como é que é a memória. Como é que enfim. A atenção, a todos concentração. Os processos cognitivos ali que vão fazer uma orquestra ali que vão originar o comportamento da pessoa. Bom, eu sei que mesmo a gente falando da importância de buscar o aprofundamento e buscar os profissionais, nós estamos diante de uma profissional e a gente não vai aqui dar diagnóstico para ninguém porque não é possível, né? Mas é uma pergunta que provavelmente a pessoa vai me fazer aqui. Quais são os sintomas do TDAH? Pelo menos para que uma mãe, quando perceba isso, ela não dê a carimbada, é TDAH, mas ela já acenda a luzinha de alerta para procurar, então, um diagnóstico. Então, vamos lá, né? As características na criança, né? Até o DSM-4, hoje a gente está no DSM-5. Então, até o DSM-4 se normatizava fechar o diagnóstico de TDAH com crianças até 7 anos. Hoje já se estendeu. No DSM-5 a gente passou para 12 anos. Sim. Né? Porque os primeiros sinais, as primeiras características vêm de fato na idade escolar, na infância. Pode-se fechar o diagnóstico de uma criança de 3, de 4 anos com TDAH? Pode. Mas até que ponto aquela agitação excessiva é uma característica do transtorno ou é por ser criança? Ou é por ser uma criança mais levada, mais agitada, né? Aí, em meninas é mais prevalente a desatenção do que a hiperatividade. Então, até que ponto eu vou diferenciar a minha filha, que é sonhadora, que vive no mundo da lua ali, com uma criança que realmente tem um déficit de atenção, né? Então, os sinais evidentes, assim, que podem acender uma luzinha, são de fato uma agitação motora um pouco maior do que o natural, do que o comum. Então, aquela criança que mexe muito mãozinha, mexe pé, se tem que ficar sentada, não consegue ficar sentada muito tempo, ela levanta. Se ela chegar aqui, ela vai subir ali, ela vai olhar ali, ela vai mexer em tudo, ela vai, né, querer descobrir tudo. É uma criança que fala muito, e aí muitas vezes não escuta a pergunta que lhe foi feita, ela já atropela a resposta, né? E esse não escutar
também é algo assim que chama muita atenção no TDAH. É aquela criança que você está de longe chamando, fulano, 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 tá nem te ouvindo. Aí você tem que ir lá pertinho, fulano, né? Volta para a terra para te ouvir. Enfim, na infância são essas características assim principais: desatenção, hiperatividade e uma impulsividade que muitas vezes leva essa criança a ser vista como uma criança mal educada, como uma criança que acaba sendo até estigmatizada. Sim. Né? Tipo, não vai para casa da avó porque ela vai quebrar o vaso da avó. Não vai andar de bicicleta ali porque certamente ela vai correr mais, vai entrar na frente do carro. Né? Então a gente está falando dessa impulsividade que fica evidente também. E no adulto? Porque às vezes não teve essa atenção, né? Se foi levando a vida e a criança foi crescendo, virou um jovem adulto, um adulto, e começou a perceber que isso está prejudicando no trabalho, na escola, na faculdade, e aí diz, vou já procurar saber o que de fato acontece comigo. E aí... No adulto, né? No adulto, assim, praticamente 50% das crianças e dos adolescentes que têm TDAH vão ser adultos com características e sintomas do TDAH ainda, né? A outra metade, se a gente puder falar de fato em metade, são pessoas que vão amenizando essas características por N motivos que a gente pode aprofundar. Então, o adulto que não foi diagnosticado na infância, né, ele muitas vezes vamos pegar ali um jovem adulto, né, que decidiu fazer faculdade de administração. Aí ele começa motivado, vou fazer administração, é o meu sonho. Perde a motivação, não. Acho que eu vou fazer arquitetura. Aí vem toda uma motivação, começa. É aquele adulto que, quando ele está muito motivado, ele entra com todo o gás naquilo que tem que ser feito e ele perde esse gás. Então é aquele adulto que não consegue dar continuidade. Sim, né? Vive interrompendo os seus processos todos, né? Vamos pensar numa dona de casa que não tem o diagnóstico de TDAH e tem a hipótese dela ter TDAH, né? Porque tudo que ela começa, ela não termina. Então ela vai lá, ela vai fazer o arroz. Aí ela lembra que ela colocou a roupa na máquina. Aí ela deixa lá o arroz secando a água, vai colocar a roupa na máquina, aí ela lembra que ela precisa tirar outra do varal, aí ela lembra também que ela tem que ligar para a mãe dela, e aí quando ela vê, já queimou o arroz, a roupa já não tirou dali, já está chovendo. Chega no final do dia, ela está exausta e ela não conseguiu completar nenhuma tarefa de forma que ela fale, não, eu fiz. Então é aquela sensação de fracasso, sabe? De não conseguir mesmo desenvolver o que precisa desenvolver. Então, talvez seja um termo ruim a gente falar de desatenção. A gente poderia falar em muita atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. É uma desregulação nessa atenção, né? E é uma pessoa assim, um adulto com TDAH, né? Às vezes ele no relacionamento, né? A namorada, a esposa fala, você não prestou atenção em mim. Porque eu te falei isso. Não, você falou. Mas você prestou atenção quando eu te falei? Não. Né? Então, coisas mínimas vão sendo passadas, batidas assim no dia a dia, e a pessoa acaba tendo muitos prejuízos, né? Com essas características que trouxe lá da infância. Né? E a hiperatividade, ela se transforma em algo que é mais voltado para estímulos internos. A criança, ela perde a atenção mais em função dos estímulos externos. O adulto, né, ele é mais desatento em função dos próprios estímulos internos que estão aqui, ó. Ele sofre do pensamento, né? Como diria ele está pensando em 300 mil coisas ao mesmo tempo, e como é que ele vai concentrar? Como é que ele vai focar? Perfeito. Já foi embora. eu tô naquela... Tem gente se identificando. Não, e sabe o que é interessante? É que chegou uma época que eu fiquei pensando assim, né, agindo como Freud, me autoanalisando. Né? Será que eu sou TDAH, gente? Porque eu tenho uma aceleração aqui nas minhas pernas que... né? Eu estou em casa, eu funciono da seguinte forma.
né? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu não consigo ler um livro. Eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo. Então eu toco violão. Então lá em casa, no meu quarto tem o violão, tem um livro na minha cabeceira, tem um livro lá na estante, separado dos outros. E aí e tenho o celular, que o meu trabalho hoje é muito no celular. Então eu estou aqui no celular, deixo o celular, pego o violão, dou uma dedilhada rápido, ponho o celular em cima da cama, pego o livro, leio o livro, acabo de ler o livro. Acabo não, leio um pouquinho do livro, deixo lá, pego o violão de novo, toco um pouquinho, lembrei que eu tenho que mandar uma mensagem no WhatsApp, pego o WhatsApp. Meu Deus, acho que eu vou precisar fazer. Será que é por isso que tantas pessoas se autodiagnosticam? Sim. Será que é porque a gente se identifica de fato Perfeito. com essas características todas? Mas vamos lá, falando de critérios diagnósticos, né? Nós temos no DSM 18 critérios diagnósticos ali no 5, né? 9 são para desatenção e 9 são para hiperatividade. Então, se você preencher 6 ou mais aqui de desatenção, Sim. Acendeu a luz vermelha. Se você preencher 6 ou mais aqui para hiperatividade, certamente você vai ter hiperatividade. Beleza, é só isso? Não. Isso é o que tem na maioria dos testes que a pessoa, assim, critério A, preenche, tem TDAH. Mas e o critério B? O critério B, ele vai falar a respeito de quando começou, né? Então, lá atrás, no DSM-4, né, um adulto que chegava para receber um diagnóstico ou buscar um diagnóstico, muitas vezes ele não lembrava. Assim, como você era até 7 anos? Não lembro. E muitas vezes o adulto não vem com a mãe, né? Sim. Então, quando a gente passa, né, a observar esses sintomas, essas características até 12 anos, aí as lembranças já vão ficando mais vívidas. Então, esse é o critério B. Como você era? Isso tudo que você está falando aqui, que você tem no teu dia a dia, quando você era criança, né? Sim. Isso acontecia, né? Como é que você era na escola? Mas aí eu vou entrar no critério C. Porque todas essas características, elas têm que ocorrer em 2 ou mais ambientes. Então, fazendo uma analogia aqui bem boba, assim, a pessoa que tem pneumonia, ela tem tosse, não tem? Sim. E aí, ela tosse na escola, mas ela vai tossir na igreja, ela vai tossir na casa da avó. Então, o meu filho é muito desatento na escola, mas ele vai para o conservatório, ele é muito atento para tocar um instrumento. Ele vai fazer uma atividade física e ali ele é super atento. Então, será que ele tem de fato TDAH? Ou ele pode ter um transtorno de aprendizagem? Ou ele pode ter uma outra, né? Sim. Um outro contexto que leve ele a ter uma desatenção na escola. Então, aí a gente ainda está falando, né, do critério C. E o critério D? Né? No critério D, eu preciso entender se tudo isso que a gente está falando não está ligado a um outro contexto. Não, sim. Né? Então, as pessoas às vezes chegam, né, com autodiagnóstico, novamente falando sobre isso, né? Eu tenho TDAH. Tá. Mas dentro da bipolaridade, né, eu tenho TDAH que eu tenho muita desatenção. Dentro da bipolaridade, se a pessoa está fazendo um episódio de hipomania, não vou falar de mania porque aí a gente já fala de características mais extremas, mas na hipomania, a pessoa está desatenta, a pessoa está acelerada, a pessoa, sabe, está podendo tudo, e aí? Não parece com TDAH? E uma pessoa que tem TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Um dos critérios do diagnóstico para o TAG são os brancos. E aí? Né? Eu estou tendo branco, nossa, eu não lembro daquilo ali, eu vou embora, minha mente vai, não volto mais. Então a gente tem que ter, olha a importância do diagnóstico clínico, né? Com certeza. Do olhar clínico para você de fato fazer um diagnóstico diferencial. É interessante porque antes de se falar muito sobre o TDAH, o que aparecia muito era a pessoa dizendo, fulano de tal está com depressão, ela anda triste,
era a mesma coisa. Às vezes a tristeza é tristeza, depressão é depressão. Exatamente. Né? Quando a gente pensa em depressão, não vamos pensar apenas em tristeza. Tem uma série de critérios para se avaliar. Né? Ou então a pessoa diz, fulano de tal é ansiosa. Será se ela é ansiosa? Ela está só respondendo ansiosamente a alguma situação? Então, e aí agora é o autismo e o TDAH. Né? E às vezes até a mãe, não sei se você já teve essa experiência, parece que os pais eles têm aquela necessidade de arranjar um diagnóstico para a criança também, né? Não sei se estou sendo muito duro falando assim, para de alguma forma aliviar um pouco da culpa. A gente já teve casos de a mãe praticamente andar com o diagnóstico na mão, tipo, a criança é TDAH ou ela é autista, e ela pode dizer, não, ele é assim porque ele é TDAH. Não, ele é assim porque ele é autista. Tipo assim, não é malcriação, eu não criei mal. De alguma forma, acaba sendo um atestado de uma carta de alforria para essa mãe. Não é culpa minha. Então, por conta disso, todo mundo quer ter um diagnóstico. Né? Mas aí entra essa questão. De repente, esses sintomas aqui, eles estão batendo com sintomas de um outro transtorno, de uma outra questão também, e aí precisa se fazer. E só quem vai fazer isso, de fato, é o profissional. Certo? É isso aí. Vamos pensar agora em comorbidades. Né? Quando a gente pensa no TDAH, existem comorbidades? E aí, olha, existem, são muito comuns. É muito difícil o TDAH vir sozinho. Geralmente vem aí algumas coisas de brinde, sendo que muitas vezes é até difícil a gente definir qual é o transtorno de base, o que é secundário, o que é comorbidade. Então, na infância, é muito comum a criança que fecha o diagnóstico de TDAH vir com o diagnóstico de TOD também, que é o transtorno opositor desafiante, né, ou desafiador. Só o TOD? Não, o DEPAC. Nossa, meu filho, chamei 10 vezes eu falando daquela criança que eu tive que ir lá, né, fulaninho e tal. O DEPAC faz com que a criança, né, o distúrbio de processamento auditivo central, ela ouve, mas ela não processa na mesma velocidade que quem não tem. Pode ser uma comorbidade, né? Enfim, o transtorno de conduta, né, que é aquela criança assim que ela acaba não cumprindo as regras assim que aquele local, ela vai para a igreja, ali ela tem que ficar sentadinha, né? E ela extrapola ali as regras daquele local, enfim, isso pode ser uma comorbidade do TDAH também. E aí, já falando um pouquinho de tratamento, quando a gente pode tratar essa criança na infância, quanto mais cedo a gente faz um diagnóstico, a gente pode evitar as comorbidades que podem surgir no adulto, né? Porque aí, vamos pensar, uma criança que a vida inteira ali ela foi tendo tido como aquela criança que não deu certo para nada, que não levou nada adiante, que, sabe, repetiu de ano, ou era preguiçosa, ou procrastinava, que é uma palavra totalmente ligada ao TDAH, procrastinação, né? E aí, com isso tudo, ela vai criando crenças para ela mesma enquanto pessoa, que chega lá na frente, como é que ela se vê? Como é que esse adulto vai se ver? Como é que está a autoestima dessa pessoa que só se viu fracassando a vida toda, né? Então, se a gente trata desde o início, a gente evita que este adulto lá na frente seja um adicto, né, que é uma comorbidade muito comum no TDAH, até pela impulsividade, Sim. Né, vai experimentar desenfreadamente, a expectativa de vida das pessoas que têm TDAH é menor, porque não só assim, aquela pessoa que vai dirigir de repente com menos atenção ou com mais impulsividade, mas é aquela pessoa que de repente um trabalhador que tem que usar um EPI e não vai, tá tudo certo, eu vou logo. E vai sem lá o capacete, sem a proteção. Enfim, muitas vezes as comorbidades mais comuns no adulto
depressão, ansiedade, porque ela vai acumulando ao longo da vida várias crenças negativas, né, sobre ela, e aí ela vai gerando uma ansiedade que se torna patológica. A depressão muitas vezes vem também como comorbidade, enfim, além de outras coisas mais que a gente pode abordar. Vem muita coisa junto. A gente tem que fazer vários episódios desses. Se você está gostando do tema, você já identificou alguém que você está pensando aí, caramba, essa pessoa devia assistir esse programa. Isso aqui é para essa pessoa, então faz o seguinte, já compartilha com essa pessoa, você vai estar prestando um bom serviço para essa pessoa. Então, compartilha, se inscreva no canal, porque muitos desses temas a gente vai ter, e tem aqui já, são mais de 90 episódios que já estão no ar, e você com certeza vai achar um que vai interessar você, como esse que está realmente muito bom. Bom, é claro que a gente, né, quando a gente pensa, eu já tenho lidado muito, eu tenho encaminhado muitos pacientes, eu não trabalho com criança, né? Então eu encaminho muitos pacientes que me procuram, às vezes na própria igreja, a mãe, poxa, meu filho está assim, quer que o senhor me orienta, aí eu encaminho. E alguns com esses diagnósticos, né, do TDAH, do TOD, mas é muito interessante que a gente consiga, quem sabe, voltar a um outro momento aí, para aprofundar esses outros, né? Eu acho que o transtorno opositor desafiante, ele é muito comum também, ainda que se fale um pouco menos sobre ele, né? E a gente, quem sabe, trabalhar... E que é muito difícil de lidar, né? É muito difícil, porque aí a criança, lá na escola, ela vai ter muito problema, onde ela estiver, ela vai ter problema, e é muito comum, né, sem querer condenar ninguém, mas é muito comum que o pai, ele tenha dificuldade de lidar com essa criança. A mãe, geralmente a mãe, ela tem algo especial, né? Não tem como não dizer que tem. Ela consegue, na maioria dos casos, você sabe disso, a gente sabe que não só o TDAH, o autismo, ou qualquer outro transtorno, a mãe sempre parece que é que vai tomar mais a responsabilidade, né? Está mudando? Está, mas ainda muito lentamente. Então, lidar com uma criança que enfrenta, que não consegue seguir normas, obedecer, que realmente desafia, como diz o transtorno, não é fácil. E às vezes o pai não tem... Aí há violências, né? Há agressões, o pai acha que aquilo ali é falta de limites. Eu vou ensinar da forma que eu aprendi. Exato. Né? No meu tempo não tinha TDAH e não tinha mesmo, porque, né, a gente começou a usar o termo há pouco tempo, né? E aí eu falo da importância do que a gente está fazendo aqui. Porque se a gente puder, né, com esse episódio, psicoeducar um pai, uma mãe que está perdido, a gente já pode acender uma luz para a forma que essa mãe vai lidar com essa criança, né? Eu costumo fazer uma analogia. Imagina assim, que falo isso para os pais, né? Quando eu recebo os pais ali para a primeira anamnese com os pais. Imagina que o teu filho, que vocês vão para um sítio que tem piscina no final de semana, né? E aí você fala, olha, não vai, essa piscina é funda, não fica lá na beiradinha, você só vai entrar comigo, não vai sozinho, se você cair, você vai afundar, você vai se afogar. Aí o pai falou 600 vezes, né? Tá. Aí ele tá lá no sítio, parará, fulano caiu na piscina. Qual vai ser a tua atitude com o teu filho que caiu nessa piscina funda? Uma vez que ele não sabe nadar. Você sabe que ele vai afundar ali. Você vai chegar lá na beira da piscina e vai falar, não te disse? Quantas vezes eu não te falei para não vir para perto dessa piscina se eu não estivesse do teu lado? Ou você vai pular na hora, né? E você vai tirar o teu filho e você vai acolher depois. Você vai falar, filho, lembra que o papai te disse? Então, muitas vezes, né, essa família que não tem conhecimento, porque quem dera, né, nós tivéssemos manual ali para ser pais e mães, né? Nós não temos, a gente aprende na prática e aprende errando muitas vezes, né? Então,
com uma criança que tem TDAH ou que tem o TOD, né, na hora que ela está em crise, se a gente for falar das crises no TDAH, eu não sei se isso é algo assim que quando uma pessoa está tirando sarro ali do outro, tem ideia do que ela passa ali no bastidor, do quanto dói, do quanto é sofrido, né? Você fala, teu TDAH, esqueceu isso aqui, tá tirando sarro, e é algo muito dolorido. Então, o pai que conhece, o pai que é psicoeducado, ele vai saber que ele precisa acolher. Ele vai acolher para depois ele orientar. Né? E ele vai perceber que ele não está mais no tempo dele. Sim. Que lá atrás já ficou, a gente está num outro momento. Né? E neste momento, a gente não precisa pegar uma criança que já tem assim, uma autoestima baixíssima e colocar ela mais no chão ainda. De que forma eu vou estar ajudando meu filho? Perfeito. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, bem importante, para falar com líderes. Como eu sou de um segmento, eu sou pastor também, além de ser psicólogo, eu sou pastor. Eu sempre gosto de separar as coisas. Mas como eu tenho uma vivência dentro das igrejas e eu percebo que lá é um lugar, tem o ministério infantil, onde tem muitas crianças, os filhos, né, dos membros da igreja estão lá. E ali, ali é um lugar muito importante para o pastor levar profissionais para fazer esse tipo de psicoeducação mesmo, né? Porque acontece, assim como na escola, lugar onde você vai ter muita criança, escola, qualquer agremiação, qualquer instituição que agregue muitas crianças, aqueles que são responsáveis precisam preparar. Às vezes, por exemplo, na igreja, precisa preparar o porteiro da igreja, as tias que vão tomar conta lá das crianças, para que elas... E esses dias estou falando porque eu fui procurado pela tia, olha, estou com um problema... Só que eu sou psicólogo, então fica um pouco mais fácil, né? Olha, estou com um problema assim, 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 o que é que eu devo fazer? Aí a gente orienta, a gente conversa, porque qual é a primeira ação? É excluir. Já, então tira daí porque ele está atrapalhando as outras crianças, né? E se você consegue fazer psicoeducação, você gera uma equipe empática, atenta, cuidadosa, que vai contribuir e fazer parte dessa rede de apoio que essa família, que esse pai e essa mãe tanto precisam para lidar com aquela criança diante do seu diagnóstico. Exatamente. Né? Então, eu abri esse parênteses para isso. Não que essa criança não precise de limites. Sim, não tem que isso. Essa criança não precise de direcionamento. Ela precisa muito, né? Mas muitas vezes a gente perde a mão, né? Sim. Porque uma coisa é você dar limites, outra coisa é você subjugar, né? Tem que saber como fazer isso. Mas vamos lá, vamos seguir porque eu tenho algumas perguntas aqui, inclusive, viu, Nicolai, Raquel, se tiverem perguntas aí, mandem aqui. Qual é o papel? Bom, a gente praticamente já falou um pouco sobre isso aqui, mas como é que o TDAH pode afetar, por exemplo, a questão da vida acadêmica, profissional, social, no caso de um adulto, de quem já está na academia, de fato, quem já está na faculdade? Como é que isso vai afetar? Falando do adulto. Do adulto. Do adulto especificamente. Bem, primeira coisa, né? Vamos pensar na faculdade, né? A pessoa ali entrou na faculdade e ela sai ali do mundo... Se bem que hoje em dia o pessoal que está fazendo Enem é matéria pra caramba, né? Eu vejo meu filho estudando ali, tem muita coisa, enfim. Mas para se estudar e se ter um retorno positivo, você tem que ter planejamento. Então, a pessoa que tem TDAH, ela falha muito em planejamento. O que mais? Ela precisa de motivação. Não tem como a gente falar de TDAH sem falar de dopamina. Sim. Né? Que é algo, né? É um neurotransmissor que é comprovado cientificamente que as pessoas que têm TDAH, né, tem uma falha nessa recaptação ali da dopamina. É diferente. Então, ela vai ter que fazer um esforço muito maior para manter a atenção do que quem não tem. Né? Que aí é onde entra a medicação quando a gente for falar de tratamento. Então, ela vai ter que manter a atenção por um tempo grande ali sentada, que ela já não vai conseguir. Ela não consegue se planejar. Se tem uma matéria ali que ela acha chato, nossa, ela vai desmotivar
e ela não vai conseguir ficar atenta ali a algo que não faz sentido para ela. Se for ao contrário, se for uma matéria que ela se identifica, que ela adora, ela vai hiperfocar. Aí ela vai querer ficar ali, vai mergulhar naquele universo e só vai falar daquilo ali e aí o resto, né? E aí ela vai ter que fazer um trabalho para entregar. Aí ela tem 2 meses para fazer o trabalho. Aí ela começa, tal, não vou fazer, pô, mas falta 2 meses. Nossa, vou assistir essa série. Aí eu vou assistir a primeira temporada, a segunda, pô, não fiz o meu trabalho ainda, né? Na véspera do trabalho, ela vai virar à noite, tomando café, né? Para poder conseguir fazer, porque ela não conseguiu se planejar e organizar o tempo dela para entregar aquele trabalho. Então são vários prejuízos, né? Que não só ali não manter o foco, são vários prejuízos assim que atrapalham um bocado. Que estratégias a pessoa pode utilizar para, de alguma forma, lidar no dia a dia com o TDAH? E aí, eu vou te falar assim, o que eu falo para praticamente todos os meus pacientes, né? A terapia, já falando de quem tem acesso à psicoterapia, infelizmente é um número reduzido de pessoas. Sim. Eu gostaria que isso pudesse ser acessível, enfim, para muito mais pessoas que realmente precisam. Mas assim, na psicoterapia, né, qualquer abordagem, né, ela vai preconizar o autoconhecimento. Concorda? Com certeza. Né? Com certeza. E aí, você consegue mudar aquilo que você conhece. Porque muitas vezes a pessoa que tem TDAH, ela não tem essa percepção nítida daquilo que a gente está falando. Ela acha que ela está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, que ela está bombando, que está dando tudo certo, que no final dá certo, sabe? Que o preço não foi tão alto assim, porque também tem níveis. A gente pode também falar dos níveis Sim. de TDAH, que é como se fosse um espectro também de níveis. Enfim, então, se a pessoa identifica quais são seus gaps, ela começa a enumerar aquilo que pode ser feito para mudar. Então, assim, rotina é extremamente importante para quem tem TDAH. Vamos organizar sua rotina, né? Você consegue trabalhar isso com a pessoa em terapia, né? Como é teu dia? Que hora que você está? Sono. Importantíssimo. Então, assim, quantas horas, que horas você deita, que horas você dorme, que horas você levanta? Ah, vamos falar da tua alimentação? Ué, Paty, a alimentação, né, atividade física, você não é psicóloga? Não, a gente tem que olhar para a pessoa enquanto um todo, né, dentro de todo o campo que ela está envolvida. Então, como é que ela pode melhorar isso tudo? Criando uma rotina, estabelecendo horários, tendo uma agenda, tendo uma Alexa que diga, Alexa, acordar às 8, se obrigando, né, a ter determinadas coisas no dia que ela não vai ter prazer, ela não vai estar motivada a fazer, mas ela sabendo que faz bem para ela, não, eu preciso ir para academia, porque a minha pilha, nossa, eu vou socar aquele saco ali, vai essa ficar energia ali, vai ser dissolvida. Né? eu sou super, preciso correr, vou jogar uma bola, eu vou correr. Então ela vai identificando aquilo que ela pode trazer para o dia a dia. Pô, eu já perdi 60 chaves. Tá, vamos colocar a chave no mesmo lugar? Todo dia? E pegar do mesmo lugar? Mesmo assim eu continuo perdendo. Vamos trocar por uma fechadura eletrônica? Então são coisas que você pode trazer para o seu dia a dia. Estratégias, né, que precisam ser. Estratégias ali que vão melhorar. Perfeito. Bom, a gente, assim, eu acho que assim, a minha cabeça começa logo a pensar lá na frente. Então, a gente tem alguns planos aí, alguns objetivos a se cumprir, com relação a gente ter alguns programas que a gente possa ter a plateia. Como nós temos lá embaixo o nosso mini auditório, 2 salas que dá para fazer, né, eu acho que a gente tem uma plateia, por exemplo, de pais. Muito legal. E colocar os profissionais lá para responderem ali, eu acho que é muito importante. Sim. Então já anota aí, viu, Vitor? Sim, é um trabalho assim que eu gostaria muito de fazer, porque muitas vezes eu só consigo fazer esse trabalho com as pessoas que estão no consultório, com as pessoas que fazem parte da empresa que eu trabalho, onde eu posso psicoeducar.
né? E os demais? Perfeito. Onde é que chega, né? Tá, e isso é um desafio para a gente, então. Porque a gente tem várias ideias na cabeça aqui para fazer. O Intríade, ele é muito vasto, a gente pode ir muito longe. E assim, e com muita responsabilidade, o que a gente quer, de fato, é colocar na internet um conteúdo que seja relevante para as pessoas, né? Para não ficarem só com os memes. É legal o meme, rir, é muito legal, não deixa de ter seu papel. Mas tem tanta coisa para se falar, né? E especialmente hoje, com essa dificuldade de acesso, inclusive de ter acesso ao tratamento, não é simples, mas também, por falta de informação, muita gente não sabe o que fazer, não sabe quem procurar. E né? O que é possível fazer com tudo isso, né? O que é que a gente Mesmo pode fazer? Mesmo sendo adulto, isso. Eu ainda... né, vou ainda ter posso benefícios, produzir, ainda posso, né? Isso vai melhorar a minha vida. Né? Qual é o papel da família? Olha, a família, nossa, ela pode transformar a vida dessa pessoa que tem TDAH em algo muito pior ou em algo muito melhor. Sim. Né? Então, o papel da família é ter a obrigatoriedade de buscar conhecimento para saber lidar e saber ajudar aquele ente que é amado, né? Que é importante. De que forma? Eu acho que se a gente fizer novamente a analogia com aquele pai que pulou na piscina e tirou o filho, né? A família, muitas vezes ela pode dar um toque assim, sabe? Olha, vamos fazer dessa forma, né? Por exemplo, eu estava com uma mãe que o filho não estava conseguindo fazer redação, ela tinha que entregar uma redação de qualquer forma e estava procrastinando, não, resistindo. Ela chegou, filho, vamos fazer o seguinte, me fala aí uma frase desse assunto aí que você está tão empacado. Só uma frase. Coloca aqui no papel. Então, ela deu o primeiro passo para ele começar. Muitas vezes o TDAH... Eu nem gosto de falar o TDAH como se a pessoa fosse o sintoma, fosse o transtorno, né? Sim. Mas muitas vezes a pessoa que tem TDAH, né, só precisa disso, começar. Depois que começa... ela entra no trilho, né, e segue. E muitas vezes são pessoas que são muito criativas, né? E aí a gente, assim, falando do espectro que eu citei, assim, brevemente lá atrás, né? Nós temos níveis de TDAH. Então nós temos pessoas que têm um acometimento muito sério, né? Mas nós temos pessoas que têm um acometimento, né, em que elas conseguem, assim, voar, desde que pequenas atitudes ou grandes atitudes sejam tomadas ali no dia a dia. Perfeito. Bom, existe algum mito, algum equívoco sobre o TDAH que você gostaria de esclarecer, de falar sobre? Crianças francesas não têm TDAH. Tem até um livro escrito sobre isso, né? Enfim, ainda existe o mito de que o TDAH é uma patologia inventada, de que foi criada para a indústria farmacêutica ganhar dinheiro, ou que em determinados países como a França isso não existe. É um mito que, enfim, a gente não precisa nem... TDAH tem, né? Existem alguns mitos assim, né? Tipo, hoje já menos, por conta, a internet ajudou muito em algumas coisas também, não podemos negar. Mas muita gente diz, olha, depressão é coisa de rico. Pobre não tem depressão. Ah, pobre não tem TDAH. Pobre é menino danado que tem que pegar surra. Né? E é claro que isso aí é uma grande falta de conhecimento, de informação, porque de fato o TDAH está catalogado, é uma realidade, não se pode negar. Ah, pode haver um percentual menor em países A, em países B? Pode haver, a gente não vai também negar. Mas quem dera se pudesse dizer, não, aqui não tem TDAH, isso não existe, né? Ou assim, as pessoas hoje falam, né, tudo é TDAH, né? Sim, tem isso também. Agora tudo é TDAH. Nem tudo é TDAH, mas tem muita coisa que é TDAH. Exatamente. E precisa realmente ter essa atenção. Você falou da questão medicamentosa, né? Você falou da questão farmacêutica, a indústria farmacêutica que ganha com isso. Mas existe um tratamento medicamentoso para o TDAH? Sim, com certeza. E assim, quando a gente fala de dopamina, né, que no cérebro do TDAH falta de fato a quantidade de dopamina, né,
não só dopamina, tá? A gente também fala de outros neurotransmissores, mas aqui falando especificamente de dopamina, né? Aquele cérebro, ele tem um déficit, ele tem um gap que precisa ser suprido com uma medicação, em muitas ocasiões, em muitos casos, não em todos, né? Tem casos que a gente consegue tratar só com psicoterapia e melhorar muito, sim. Tem casos que precisam da medicação que vão trazer esse equilíbrio, esse gap que falta nesse cérebro para que ele funcione da mesma forma ou parecido com o cérebro neuroatípico. Sim, vamos pensar então o seguinte, que em se falando de tratamento, nós vamos falar da psicoterapia, correto? Nós vamos falar do tratamento medicamentoso. O que mais pode ser inserido como tratamento? Que tipo de profissionais ou de atividades, né, pode se oferecer para compor esse conjunto de tratamento? Tá. Então vamos lá. A pessoa fechou o diagnóstico, certo? Então o psiquiatra ou o neuro vai passar ali provavelmente um psicoestimulante, que é o padrão A de tratamento. Hoje nós já temos aqui no Brasil também a atomoxetina, que seria a segunda linha de tratamento, que vai servir para aquelas pessoas que não conseguem fazer uso do psicoestimulante, né? Então, fazendo uma analogia aqui com a ortopedia, né? Eu operei o joelho. O ortopedista não vai me dizer assim, olha, você operou, agora você precisa fazer fisioterapia, porque senão você vai perder tudo que você adquiriu ali na cirurgia, né? Então, a psicoterapia é como se fosse a fisioterapia, né? O adjuvante ali para aquele medicamento que está agindo nesse cérebro que tem esse gap, né? Então, precisa fazer psicoterapia, porque é onde você vai entender o que você tem, onde você vai primeiro psicoeducar, você vai conhecer o que você tem, você vai poder criar estratégias para lidar com tudo isso, né? E aí, assim, dependendo do contexto, o fonoaudiólogo pode entrar, né? Os professores, né? É necessário, de repente, um psicopedagogo para ser aquele reforço para aquela criança que teve aula de manhã, mas de tarde ele precisa rever aquilo ali num lugar onde ele não esteja tendo tantos estímulos, né? Ele vai estar sozinho ali com o pedagogo para ajudar essa criança a estudar, né? Então, é um tratamento multidisciplinar que não tem como a gente dizer, melhora só com medicação? Melhora, até onde a medicação vai, né? Então, entram todos esses outros profissionais para ajudar nesse tratamento. Além do exercício físico, atividades físicas importantes, você falou ainda há pouco sobre isso, né? Porque às vezes a energia está toda ali, a pessoa precisa dissipar ela, né? Vai correr, vai fazer alguma coisa. Alimentação, você vai encontrar hoje nutricionistas que prescrevem uma alimentação em que vai ser mais favorável para a pessoa que tem TDAH. Desde aquela da introdução ali do ômega 3, do ômega 6, que pode ajudar, né, na conexão neuronal ali, enfim, é muito importante, assim, um contexto, a gente olhar o indivíduo como um todo, né? Então a gente tem que cuidar desde ali da rotina, incluindo atividade física que vai trazer, né, um estímulo de serotonina, vai trazer uma sensação de bem-estar para aquela pessoa que muitas vezes não quer sair da cama. Então, ela se obrigando ali a fazer atividade física vai ser extremamente positivo. Ela precisa regular o sono. Então, é todo um contexto que vai trazer benefícios. Como a gente pode fazer para ter uma ação mais de conscientização, né, para ajudar mais pessoas, para tentar reduzir o estigma sobre o TDAH? O que é que pode ser feito? Qual a tua ideia sobre isso? Eu penso que o que a gente está fazendo aqui, né? Eu penso que a gente tirar um tempo, assim, quem tem, né, um conhecimento um pouco maior sobre, seja o que for, né? Quando a gente divide, a gente multiplica. Perfeito. Então, eu acho que é nesse sentido. Então vamos trabalhar, vamos fazer outros episódios, então, né? Eu acho que está muito importante, muito bom. Assim, eu tenho muita preocupação
Por exemplo, eu já recebi paciente comigo com o transtorno limítrofe, o borderline. Sim. Tá? Mas essa pessoa, ela recebeu esse diagnóstico do outro profissional, do psiquiatra. Mas ela não entendia o que era aquilo. Para ela só tomava o remédio e pronto. Quando ela veio para a psicoterapia, que eu fiz uma psicoeducação, né, descrevendo para ela um pouco do que era o transtorno borderline, né, ela disse assim: o senhor está me descrevendo. Olha só, né, o insight da pessoa. Aí vem aquilo que você já falou aqui também, o autoconhecimento. Se a pessoa tem o autoconhecimento, se ela identifica essas questões na vida, é claro que ela vai aderir com mais facilidade ao tratamento. Exatamente. E criar estratégias de enfrentamento desse. Então, eu acho que isso é muito importante, essa ideia de a gente realmente, frequentemente, né, o psicólogo já faz isso, mas lá na escola, chame os psicólogos para falar sobre o tema, montem programações, semana da saúde mental, seja lá o que for, para tentar trazer. Nós estamos um outro tema que a gente já trouxe aqui, vai trazer outras vezes, que é do bullying, né, que também é muito comum, tem tanta coisa para se falar, e meus amigos profissionais da área da saúde mental, vamos promover, né, mais divulgação do tema. Eu acho que é muito importante a gente Quando a pessoa chega num diagnóstico, desculpa te interromper, né? Muitas vezes ela tira o peso de uma vida inteira. Sim. Né? E quando ela entende esse diagnóstico, ela fala: caramba, então não é porque eu sou preguiçoso, não é porque eu sou burro, não é porque eu sou o maior procrastinador da face da Terra. Existe aqui um contexto em que eu precisava tratar e que eu posso melhorar e que isso não me diminui, né? Isso não me torna menos do que ninguém. Sim. Como as escolas hoje têm lidado com isso? Ai, assim, eu hoje atendo adolescentes, adultos e idosos, né? Meu tempo ficou muito curto, assim, para essa ida à escola que a gente precisa ter no dia a dia quando está atendendo criança. Mas o que eu percebo, né, é que muitas vezes os próprios professores não têm o conhecimento necessário, né, o próprio psicólogo da escola. Então, assim, uma criança que tem TDAH, dependendo do nível, né, ou uma criança que tem autismo, ela tem direito de fazer uma prova, sentar ali naquela sala com Sim. 35 crianças. Ela tem direito a ter um conteúdo adaptado, né? E aí, essa escola vai adaptar esse conteúdo? E ela tem direito mesmo sem ter laudo. Então, tem muitos direitos e deveres que ainda não estão claros, que hoje a gente já percebe isso acontecendo dentro do TEA, mas do TDAH a gente está caminhando, né? É algo mais novo. Então, é muito necessário assim, que nas escolas haja também um maior conhecimento, uma maior conscientização para lidar com essas crianças. Para, de repente, uma criança que tem a comorbidade da dislexia, que é muito comum junto com os transtornos de aprendizagem, a dislexia, a descalculia, muitas vezes elas vêm como comorbidade do TDAH, né? E a professora vai lá e vai falar para aquele aluno que tem a descalculia ir para a lousa para fazer aquela continha. E ele já tem a maior vergonha do mundo de não saber fazer aquela continha que todo mundo sabe. E o professor vai lá e pá, expõe. Então aquilo acaba com aquela criança, né? Enfim, não vamos generalizar, mas infelizmente a gente ainda precisa de muito mais conhecimento para não ferir, para não errar tanto quanto a gente erra. E assim, alguns pais, às vezes a mãe, geralmente a mãe que vai levar a criança, que vai matricular, às vezes na escola, às vezes ela já saiu de uma escola, porque a escola não conseguiu acolher essa criança do modo correto, aí essa mãe vai levar para uma outra escola. Chega na outra escola, ela não fala, ela não informa a escola sobre essa questão.
às vezes por medo de a criança não ser aceita, por uma falsa crença de que ali a criança vai ser diferente, que não vão notar, que vai dar tudo certo. Porque é assim, né? O ser humano tem essa disposição de acreditar, né? E aí, primeira semana, segunda semana, começa a chegar as reclamações, os chamados dos pais. E aí essa escola que não teve essa informação, apenas pegou, e também não tem o preparo para lidar com isso, apenas pegou uma criança que, segundo a escola, o olhar do professor, é uma criança que não evolui, é uma criança que não presta atenção, que é uma criança muito agitada, muito bagunceira, que atrapalha a aula. E essa criança vai sofrendo a partir da mudança dos ambientes. Já é difícil, ela já está no ambiente que ela está começando a se adaptar mesmo dentro dos seus limites, da sua realidade, mas tira essa criança daqui, joga para outra escola, já mudou o ambiente, já trouxe mais uma série de estímulos externos para ela ali em outra escola, fazer vínculo novamente. Então essa criança está num sofrimento muito grande. Como é que esses pais devem agir? Deve chegar na escola? Você falando sobre isso, me faz pensar também que as pessoas que têm diagnóstico do TDAH, muitas vezes elas têm um cérebro, uma maturidade aquém aos neurotípicos entre 3 e 5 anos. Então, essa criança que mudou de escola, ela saiu lá da escola no 4º ano, com 10 anos, né? A maturidade dessa criança, em termos cerebrais, isso não é algo que não vai mudar, que ela não vai desenvolver, sim, enfim, que lá na frente ela não vai amadurecer, ela vai. Mas é uma criança que, de repente, com 10 anos, ela tem a maturidade ainda de uma criança de 7. Aí ela vai para uma sala nova, com umas crianças já, assim, de 10, de 11 ali, que já estão totalmente adolescentes e parará, sim. E ela ainda é infantil, né? Isso acontece muito com os adolescentes também, assim, os pais chegaram, nossa, mas o meu filho tem 19 anos, mas ele é tão infantil. Meu sobrinho que tem 18 já está ali fazendo isso, parará. Até quer casar já, né? Então, você vê o quanto a falta sim. de conhecimento faz com que a gente julgue e erre. Então, o meu filho mais novo tem TDAH, né? Eu até pedi autorização para ele, eu falei, filho, eu vou falar sobre TDAH, né? Eu posso falar sobre você? Ele falou, claro, mãe. Vou ter vergonha do quê? Né? E até pedi também autorização para alguns pacientes, acabou que não saíram os exemplos aqui, que me autorizaram também a citar alguns exemplos, mas assim, falar, a gente não tem que ter vergonha. Você vê eu, né, enquanto mãe, pensei, de repente ele vai assistir esse podcast assim mais velho e vai falar, nossa, minha mãe falou de mim, falou do meu TDAH, falou das minhas dificuldades, e ele virou para mim com toda a maturidade que ele tem aos 11 anos e falou, claro, mãe, não tenho do que me envergonhar, né? Então, pais, não se envergonhem, né? Se a gente for pensar, né, Deus fez cada um de nós, né, com toda a singularidade possível, nós todos somos diferentes, né? Então, por que o meu filho tem que ser igual a todo mundo? Por que não acolher lá um pequeno ajuste que precisa ser feito ali numa roelinha, nessa máquina incrível que é o cérebro, né? E se a gente for ver de perto, ninguém é perfeito. Eu sempre digo, uso essa expressão, que é uma expressão bem antiga, de perto ninguém é normal. Né? Eu sei que tu não querias usar o termo normal, né? Mas ninguém é normal. Né? Porque normal tem a ver com normatização, né? Com ser padrão, e não existe, né? O ser humano é uma riqueza, né? De possibilidades, né? Eu acho assim, existe, não sei se ainda existe, mas os super-humanos, já ouviu, Vitor? Os super-humanos, que era um programa que se tinha, onde mostravam pessoas assim com altas habilidades, algumas coisas assim fora do normal, seja de mobilidade física, de elasticidade, de uma inteligência hoje superior. Hoje nos animes eles têm superpoderes. Né? Pois é, então... Eu tenho outro nome, né? Não é superpoder, mas é assim mais ou menos. Então, na verdade é isso, o ser humano ele é fantástico, né? Ele é grandioso,
né? Ele é grandioso em todos os aspectos. Ele é grandioso para fazer o que é certo, ele é grandioso para fazer o que é errado também, por conta dessa superpotência que é o ser humano. E ser diferente, né, ter alguma característica que te difere, isso te faz mais humano ainda. Eu vou pegar um exemplo, já que eu te disse que eu iria citar, né? Pode citar. Pacientes, enfim, as pessoas mais próximas. Semana passada, acho que foi na quinta-feira que eu conversei com essa paciente e falei, posso citar? Pode. Porque ela já vinha de um processo terapêutico, assim, por muitos anos, acho que uns 20. E ela era aquela que dizia, eu não quero rótulo, ela falava, eu não quero saber se eu sou neuroatípica, não quero, né? Eu vim, assim, ao longo do tempo que eu estou de terapia, já tratando tantas coisas e dando tantos benefícios, não quero rótulo. Chegou um dia, eu comecei a atender ela no ano passado, né? Chegou uma sessão que ela estava super acelerada, acabou a sessão, eu não consegui nem fazer nenhuma intervenção, eu só ouvi. No final da sessão eu falei para ela, vamos separar você dos teus sintomas? Vamos tratar? Vamos conseguir ver quem é você? Que eu tô vendo aqui uma pessoa maravilhosa, mas que tá deixando os teus sintomas te engolirem. Tá bom. Aí encaminhei para psiquiatra, uma psiquiatra que eu tenho muita troca, que dá pra gente assim bater uma bola muito legal com os pacientes que ela me manda, com os pacientes que eu mando para ela. E a gente conversou sobre essa paciente, né? E assim, há pouco tempo agora, ela está fazendo, né, o uso do psicoestimulante. E ela foi num outro médico, assim, que era do plano, para pegar receita, porque o psicoestimulante você pega a receita para um mês apenas, sim, né? Devido a tantos usos indevidos. Mas, enfim, aí ela chegou nessa sessão e falou, nossa, Paty, eu fiquei olhando ali, tinha umas 30 pessoas. Nossa, teve uma pessoa que levantou para fumar, acho que umas 5 vezes, voltou, reclamou, e nananã, e nananã. Ela falou, meu Deus, era eu. Eu me vi ali, e agora, olha como está a minha vida. Então isso não tem preço. Maravilhoso, né? Interessante você falar sobre isso, porque eu usei essa expressão também para uma paciente, ela sempre me permite que eu use, que ela foi assim ela foi uma outra academia para mim, né? No que diz respeito, por exemplo, à esquizofrenia. Sim. E um dia ela disse assim para mim, eu quero morrer, eu não quero mais viver, meu marido merece uma outra esposa, porque aí se eu morrer, se eu desaparecer, uma potencialidade suicida muito, muito latente mesmo, né? Muito, muito visível. E ela disse assim, eu quero que ele tenha uma outra esposa que realmente seja adequada para ele. Aí eu disse, então me dá as características dessa esposa, como é que ela seria? Aí ela, tem que ser uma mulher honesta, tem que ser uma mulher carinhosa. Aí ela começou a dizer, eu disse, você conhece alguém assim? Aí ela, não, eu disse, você acha que você é uma mulher honesta? Não, eu sou uma mulher. Aí ela começou, eu sou uma mulher honesta. Você acha que você é carinhosa? Sim, eu sou uma mulher carinhosa. Aí comecei a mostrar, né, tudo que ela falou e ela identificou tudo nela. Eu disse, será que você ainda não achou essa mulher para ele? Tá aí. Essa é você. Você, aí eu usei essa expressão. Você não é os seus sintomas. Perfeito. Tá? Então isso é maravilhoso. Isso traz um senso de libertação para essas pessoas, que elas começam a se olhar não mais através dos sintomas dela. Começa a distinguir o que é a pessoa e o que são os sintomas. Os sintomas não podem definir quem é essa pessoa, esse ser humano tão fantástico, tão maravilhoso, tão poderoso. Mas o não tratar implica, né? Exatamente. Em misturar isso tudo. Então, mais uma vez, a gente fala da importância da gente estar divulgando, né, do que se trata e o que se pode fazer para tratar. Perfeito. Bom, a gente tem muita coisa para se falar, nosso tempo já estourou,
né? Mas muito, muito, muito bom, muito útil. Amei conversar contigo. Né? Vai precisar de outro, sim ou não? Plateia, sim ou não? Muito obrigada. Né? Temos que ter você muito de volta aqui para falar, aprofundar mais ainda e falar também de outros temas que eu sei que você tem como falar, a gente bater esse papo, quem sabe trazer a Márcia aqui para vocês duas Já juntos pensou? Conversar. Vou amar. Trazer as duas, pronto, porque logo no início eu trazia sempre duas pessoas, aí eu digo, não, eu não vou ficar queimando cartucho, trazendo duas pessoas, eu vou, né, para aprofundar mais. Mas já que ela já veio e você também já veio, pode voltar as duas, né, para uma outra conversa, para um papo bem legal. Então, que prazer, muito obrigado por ter vindo, por ter trazido tantas informações tão importantes, tão claras, tão bem faladas, né, tão bem esclarecidas. Tenho certeza que você aí que está assistindo a gente gostou, quer ouvir mais, com certeza. E olha, existe uma forma de você nos ajudar a ter mais desse conteúdo aqui no nosso Intríade. É você se inscrevendo no canal, compartilhando com muita gente, comentando, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha aí no teu WhatsApp, nos teus grupos, né, da família, da igreja, do condomínio, do time de futebol, do time do churrasco, seja lá o que for, porque aí a gente vai ter também o apoio do YouTube para a gente poder mandar isso aqui para muita gente e trazer muitas outras pessoas para papos tão importantes, tão bons como esse. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Assim, foi muito relevante e parabéns pela tua desenvoltura, parabéns pelo teu trabalho e por todas as pessoas que você tem sido útil e tem ajudado. Obrigada. Maravilha? Então é isso, pessoal. Se você aí gostou muito do programa, do tema de hoje, tem dúvidas, gostaria de ter perguntado alguma coisa, como nós não estamos ao vivo, você não pode perguntar, mas você pode deixar aí nos comentários, que a gente já vai colocar tudo aqui em pauta, quem sabe no próximo programa. E até mesmo você vai poder ter essa resposta lá, a Patrícia pode ir lá assistindo, né? E dar uma resposta breve, mas já preparar para o próximo, tá bom? Fique na paz.